Minha gente, falando então aqui a respeito de ordenação ou consagração de oficiais. A igreja, vez por outra, investe em pessoas com uma função ou ofício religioso, reconhecendo a autoridade destas para tal ministério, uma vez que estas pessoas são dotadas das características bíblicas exigidas e que a igreja reconhece que elas reúnem as condições pré-estabelecidas pelas Escrituras. Aí sim, elas são consagradas ao ministério. Vou parar mais um pouquinho aqui nesse parágrafo, porque mesmo com um texto bastante claro, eu acho que é bom enfatizar. Quantas vezes a gente vai ter dificuldade no ministério pelo fato de alguém que você sabe que você não pode afirmar se a pessoa é chamada ou não, mas você pode perceber se é a hora ou não. Isso você pode. Eu não tenho como dizer o seguinte: Deus chamou a Marli, mas dependendo de como está a trajetória da Marli, eu falo assim: Marli, espera só mais um pouco, vamos caminhar mais um pouco. Olha só, tem como você andar comigo na diretoria da igreja? Tem como você fazer umas visitas comigo? Sei lá, algum teste que você possa vir a fazer. É como, por exemplo, digamos, né, que vocês dois tenham conversado com os pastores de vocês sobre a vocação de vocês. O pastor de vocês vai pensar: meu Deus, será que é? Será que não é? Porque a Bíblia fala o quê? Não imponhais a mão precipitadamente, né? Ou seja, você, além de se prejudicar, porque você está mandando alguém que não deveria mandar, você está prejudicando o reino, porque só Deus sabe onde essa turma vai parar e o que essa gente vai fazer. Deu para entender? E aí, nesse caso, por exemplo, Senhor, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? E na maioria das vezes, né, o candidato, ele está naquela coisa assim: eu quero, Deus me chamou, não sei o quê. Às vezes ele bota uma pressão no pastor, às vezes conversa com um, conversa com o outro, faz política, não sei o quê. É natural, somos seres humanos. Mas você, como líder, tem que segurar a onda. Por quê? Você é o responsável, ele não. Você é o responsável por ele. Por isso você é o pastor dele e ele ainda não é o pastor. E aí, nesse caso, né, diante de uma situação dessa, a igreja vai reconhecer a autoridade dessa pessoa para o ministério, essa pessoa vocacionada. Uma vez que essas pessoas são dotadas das características bíblicas exigidas, e a igreja reconhece que elas reúnem as condições pré-estabelecidas pelas Escrituras, elas são consagradas. Então, a gente precisa olhar e verificar o seguinte: espera aí, o que a Bíblia fala? Né? Aí, às vezes, alguns vão dizer que, como o texto fala, né, que o bispo precisa ser marido de uma só mulher, então é algo restrito ao homem. Aí eu costumo dizer para as pessoas: então a mulher está liberada para cobiçar o marido da próxima, né? Porque o texto é dirigido ao homem. E quando Jesus fala se dirigindo ao homem também. Só que a gente sabe que o olhar cobiçoso é um pecado inerente a homem e mulher. E diga-se de passagem, hoje nossas meninas estão muito mais saidinhas do que as meninas de antigamente. Tenho certeza absoluta que Marli, que lida com o contexto feminino, sabe muito mais das besteiras do que eu e você sabemos. Que algumas delas, nossas esposas, não vão nos contar, para não alimentar o nosso imaginário pecador e fedorento. E aí, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que assim, a gente sabe que para ter maldade não precisa ser homem ou mulher, só precisa ser gente, só isso. E aí, né, por exemplo, eu sou literalista num contexto e não sou literalista no outro. Obviamente, né, que dependendo de quem está me assistindo, eu devo ter uma réplica aqui, mas estou de boa, na lagoa e na paz, né, que excede o entendimento. E aí, em relação a isso, a gente vê característica bíblica exigida. Aí vamos lá, como é que é o casamento da pessoa? Não estou dizendo se é um casamento perfeito, estou dizendo como é que é esse casamento. E detalhe, é casamento? Como é que a relação dessa pessoa com o sexo oposto? Como é que é a relação dessa pessoa com o seu próprio pastor?
Tem uns camaradas que é o seguinte, sabe, bate de frente, é peitudo, marrento, rebelde, mentiroso, canalha, usurpador. Aí eu penso assim, um cara desse vai respeitar a decisão de igreja? Tem uma dificuldade, assim, as pessoas às vezes não vai, pô. Não deixam passar batida essa questão da mentira, pastor. Não é só pelo fato de ser pecado, mas isso traz uma dificuldade tão grande. Alguém chega para o outro e diz que aconteceu algo que não aconteceu. Às vezes arrasa na família. Com certeza. Às vezes arranja um problema seríssimo com o pastor, com a igreja, essa questão da mentira. Mas às vezes o problema dele é só a mentira. Às vezes ele é um bom civilista, às vezes ele tem algumas outras qualidades, ele está apto. Deu para entender? Aí é o que eu falo, o aspecto político. Mas essa mentira dele, uma hora ruína Não, com certeza. E aí onde está a questão, né? Por exemplo, aí numa hora dessa a gente tem que se perguntar: sua preocupação é com o reino ou com o seu reino? Aí é que é a questão. Porque é aquele caso, por exemplo, vou pegar uma situação simples. Se eu chego essa semana na igreja de vocês dois são membros comprometidos, vocês têm uma reputação. E aí o que acontece? A tendência é o quê? Pô, eu não vou entrar em rota de colisão nunca com Vacil e Marli, pelo menos até eu ganhar uma estrutura política para poder botar as manguinhas de fora. Estou falando politicamente, tá, gente? Aí até porque se eu seguisse isso que eu falo, eu estaria muito bem. Mas assim, em relação a esse caso, não, porque vai que alguém acha que eu penso assim, né? Então, aí com certeza se eu pensasse assim, a câmera desse celular seria melhor. Aí em relação a esse caso, observa bem como é que são as coisas. Imagina, eu não vou entrar em rota de colisão com vocês. De repente vocês são os melhores cristãos da igreja, mas isso não quer dizer que os filhos de vocês sejam. Não quer dizer que os cônjuges de vocês sejam. Não quer dizer que os pais de vocês sejam. Não quer dizer que os amigos de vocês sejam. Aí de repente, para eu não entrar em problema com vocês, eu tolero A, B e C. E aí eu pergunto, até que ponto, pastor, você está pronto para perder os amigos? Até porque antes de ser amigo dessas pessoas, tem que ser pastor delas. E ser pastor delas é tipo ser mãe, né? Você até tenta ser amiga, mas às vezes não dá. Escutou? né? Entendeu? Então assim, eu só suspeito, ela afirma. Então, tá dando para entender? Porque o amigo, ele vai ver alguma coisa errada e vai deixar passar. Ele pode até falar alguma coisa, mas é o seguinte, é amizade. Agora a mãe não vai fazer. Isso aí, a mãe é amiga. Entendeu? E olha, se passar por cima do que eu estou falando, eu sou o primeiro a te entregar. Eu já vi, matéria de mãe levar filho para a polícia, velho. Tu tá dando para entender? Então, aí, em relação às características bíblicas exigidas, e a questão de a igreja reconhecer que essas pessoas reúnem essas condições pré-estabelecidas pelas escrituras. E aí eu não sei se dá para perceber que quando alguns obreiros passam pano quente para uma pessoa escorregar, dificilmente ela vai fazer uma afirmação bíblica. Dificilmente. Na maioria das vezes vai ser assim: quem somos nós para julgar? Porque todo mundo tem defeito. Geralmente é por aí. Dificilmente é o seguinte: não é verdade, fulano é mentiroso, precisa rever isso daí. Fulano diz que é para a gente abrir a Bíblia no Salmo 155, pô. Entende? Assim, fulano não acredita na Bíblia, meu Deus do céu. Ele vai ser pastor? Pode ser até teólogo, mas pastor não pode, pô. Como é que ele vai orientar alguém espiritualmente numa coisa que ele não tem convicção? Ou seja, você vê que assim, quando o pessoal quer passar pano quente, não entra nisso. A pessoa sabe que o cara é rebelde, a pessoa sabe que a pessoa é mentirosa, a pessoa sabe que é o seguinte: a esposa não acompanha o marido. E aí eu pergunto, meu Deus do céu, imagina a cena. O Vacil pode ser um líder brilhante, mas se ele não tem o apoio da Fabiana, não vai ter o meu apoio para pastorear, meu Deus do céu. Porque a primeira igreja dele é a casa dele. E aí qual é o problema?
Não, a gente vai se acertando. E aí sabe quem sofre? A igreja. A nossa não, porque a nossa não vai querer ele para pastor. A nossa vai ordenar ele para o ministério para passar pano quente. Agora, se eu saio, a nossa não chama ele, porque não quer problema. Mas para os outros, ó, a gente manda problema. A mesma coisa, o pastor que vai cuidar do seu próprio reino. Eu não quero ser pastoreado por ele, mas os outros, eu não sei quem é. É que nem a questão de destruir o ecossistema. Vão poluir o rio Sarapuí, até ele ficar improdutivo, a gente não poder nadar, não poder beber. Eu já morri pensando assim, que teve uma raça de gente que ferrou com a gente, e a gente vai fazer a mesma coisa. Então só porque eu não vou estar vivo até lá, eu vou acabar com... Pô, pelo amor de Deus. Então tem gente que às vezes acontece isso. É como o desvio de verba da saúde pública. Alguém vai morrer, mas eu não sei quem vai morrer, eu desvio, e o meu filho estuda numa escola boa. Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, olha, você como pastor precisa verificar as características bíblicas, e a igreja precisa reconhecer as características bíblicas, e não aquele negócio de assim, deixa o menino. Porque eu pergunto para você, o que adianta? O que adianta? O cara foi minha ovelha, vai ser pastor de uma mega igreja, mas bagunça a mulher. A mulher faz, sabe aquele riso de múmia na foto da posse na igreja? Ela sabe que o marido é um pilantra, e eu estou ajudando aquele cara, eu estou fazendo vista grossa. Está dando para entender? Imagina, o cara cata 3, 4 irmãs na igreja, poderia até pisar na bola, isso acontece, pelo amor de Deus. Não sei se chegar na terceira é pisar na bola, isso acontece, né? Acho que na primeira já era um pisar na bola, né? Mas tudo bem, digamos que na minha infinita misericórdia eu entenda que na terceira irmã, mesmo da mesma igreja, ele, né, assim, foi mais forte do que eu, mas agora na terceira eu parei e estou buscando ajuda, digamos isso. Pô, cara, é o seguinte, vamos para a geladeira, vamos caminhar, vamos não sei o que, vamos não sei o que lá, sei lá, alguma coisa assim, porque você não está pecando só contra você, você está pecando contra outras pessoas. Uma coisa é aquele pecado que você comete que está se prejudicando, outra coisa é o seguinte, com que cara a mulher do outro vai olhar para você, está entendendo? Se o outro traiu a mulher contigo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, olha assim, filhos, como os filhos vão olhar um para o outro na mesma igreja, se surge uma gravidez, meu Deus do céu, entende? E detalhe, se acontece um aborto, isso vai ficar escondido? Uma hora a coisa solta, uma hora acontece. Então aí, olha, desculpa, parece que eu pintei um filme de terror, né? Mas assim, tudo por quê? Porque a gente olhou, como você disse, é a pessoa articulada, é um bom dizimista, é uma pessoa popular, ela fala e as pessoas ficam arrepiadas. Uau, que palavra forte. Tá, o que adianta? O cara tem uma palavra forte, né, e sapeca a minha mulher? Por favor, né, eu ia falar vá para o inferno, mas eu não posso porque eu sou pastor. Deu para entender? Então, assim, gente, se a gente não tiver esse pensamento, a gente está prejudicando, né, a obra do próprio Deus. E aí eu entendo que por falta dessa análise aí, cresce assustadoramente essas igrejas aí, que cresce a igreja, mas nada muda. Tá dando para entender? E assim, eu não sei se dá para perceber, em lugares que as pessoas fazem esses esquemas, geralmente assim, o que vai acontecer? Para o trabalho crescer, o pastor tem que ser um cara de esquema. Se ele não for, o trabalho não cresce. Por quê? Porque os valores são diferentes. Agora, bota, entendeu? O cara do Paranauê, aí a coisa flui, porque junta a fome com a vontade de comer. Então, olha como é que o negócio é sério. Estou falando no nosso arraial. Nos outros arraiais, né, aquele caso, o povo não pode fazer nada. No nosso povo pode, só que é o seguinte, como é que é o tipo, qual é a qualidade do povo? Só Deus sabe, né? Então é aquele caso. Maldades na igreja. E acontece. Se aconteceu no primeiro século, sem WhatsApp, Instagram, Snapchat, imagina hoje, né? Então, pô, é outra situação.
E aí, dada a circunstância, né, é importante a gente observar aqui que diante desse quadro, né, de ordenação e consagração de obreiros, eu e você, na liderança do ministério, precisamos ficar bastante atentos, né, com o compromisso que nós temos com Deus, antes de ter o compromisso com a igreja e com a pessoa, né, conhecida como vocacionada. Uma vez, né, que isso seja reconhecido, tanto por você como ministro, quanto pela igreja, poxa, beleza, vamos consagrar a pessoa ao ministério. Muitas comunidades realizam um concílio examinatório a fim de conhecer o candidato um pouco mais, antes da imposição de mãos. Então, vai ter um grupo de pastores que vão sabatinar o cara, a partir da qual o obreiro é reconhecido para atuar no ministério para o qual foi vocacionado, seja para o ministério pastoral ou diaconal. Em ambos os casos, o que deve acontecer? Primeiro, se o cara é ovelha mesmo, ele tem que procurar o pastor. Como é que o cara quer ser diácono e vai fazer articulação sem procurar o pastor? Como é que o cara quer ser pastor e vai procurar articulação sem procurar o pastor? Para mim, só aí o cara já deu bandeira. Só aí, né? E aí, mas meu pastor não presta. Ué, e Deus não é maior do que seu pastor que não presta, não? E detalhe, qual é o critério que você usou para dizer que ele não presta? Ainda tem isso, né? Então, por exemplo, para Acabe, Elias não prestava. E aí, né, diante desse caso, alguns outros ministérios extrabíblicos também são alvos de exames em concílio, tais como educação cristã, música e outros. A ritualística difere de igreja para igreja e de denominação para denominação. Tem igreja que, como no caso das batistas, vai marcar, convocar, eleger, nomear, fazer isso, fazer aquilo, né? Todos, né? Toda a ritualística vai ter o exame, depois do exame, né? Vão dar a palavra final e assim vem a imposição de mãos, pronto, resolvido. Eis aí o diácono, eis aí o pastor, a diaconisa, a pastor, o ministro de música, a ministra de música, o ministro de educação cristã, a ministra de educação cristã e assim por diante. Entretanto, todas têm um modo de ratificar publicamente o que Deus estabeleceu no secreto. Seja de repente o pastor pegando um chifre com óleo, jogando na cabeça dele, mas algum tipo de reconhecimento. Olha, essa igreja, esse pastor reconhecem o chamado de Deus na vida dessa pessoa. No nosso contexto batista, a parte complicada é porque às vezes o pastor precisa ir para a bola dividida com a liderança, do tipo, ou ela, ou eu, né? E às vezes o pessoal prefere o candidato ao pastor, né? Ou prefere o pastor ao candidato, mas o pastor fica combalido, por quê? Porque ele botou pressão. Deu para entender? A gente não vai discutir se o tempo do pastor acabou, mas a gente está mordido com ele, porque não custava nada. Menino bom, deu para entender? Ele tem seus problemas, mas é um menino bom. Mais ou menos assim, né? E aí é importante pensar, né? É como, por exemplo, vou pegar uma coisa simples. Digamos, se na igreja de vocês está em sessão pastoral e vocês chegam para mim e falam assim: Pastor Robelão, você conhece algum pastor que poderia indicar para pregar na nossa igreja, para a nossa igreja conhecer e tal? Pô, eu ia pensar o quê? Todos os meus colegas têm ministério, né? De preferência, aqueles com quem eu tenho mais afinidade. Pô, ó, o zap de fulano, Beltrano, aí ia cair assim no plim, 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 plim. Agora, se vocês falassem assim: Pastor Roberlan, você pode indicar o nome de um pastor que o pastor convidaria para ser o seu pastor, para contar suas fraquezas, para contar seus pecados, para compartilhar os problemas conjugais que você tem? Entendeu? Aí é um tipo de situação, né, que assim, às vezes a gente não para para pensar nisso.
Quando o indivíduo me faz, já fizeram isso para mim uma vez. Quando o indivíduo ele pergunta para mim sobre um pastor que eu teria como meu pastor, rapidinho, a peneira assim, ó. Por quê? Porque você tem aquela ideia assim, não, peraí, o cara para ser o meu pastor, por que você não pensa assim na hora de ordenar alguém? Entendeu? Né? E aí, por quê? Porque a consagração, ela existe para mostrar em público o que aconteceu no secreto. Essa é a questão, né? Então, seja ministrando como presidente ou membro do concílio, seja ministrando louvor, seja ministrando em qualquer outra área, cabe a cada ministro a reverência com a alegria e a responsabilidade na transmissão desse cuidado aos futuros obreiros e à congregação, né? Então, que a gente, né, possa estar pensando nisso com carinho, né, em relação à consagração de obreiros. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso ou posso ir para visitação e aconselhamento? Eu quero. Então Essa vai. questão da ritualística aí, a gente sabe que vai diferir de igreja para igreja, cada um vai ter a sua forma de fazer. Bem, o modus operandi de igreja batista, ele pode ser mais aleluia, pode ser menos aleluia, mas na maioria das vezes a coisa é mais ou menos assim. A igreja convoca o concílio e aí nisso os pastores vão a esse concílio, o concílio é instalado. Em todos os concílios que eu já fui, desde antes de ser pastor até hoje, quem é eleito presidente do concílio é o pastor da igreja local, o pastor do seminarista. Na maioria das vezes, o orador ocasional é a pedido do seminarista, que é visto com consenso, né, pelo presbitério, sem problema nenhum, e as outras funções é de acordo com a agenda de cada um. Entrega da Bíblia, não vou poder estar dia tal, e não sei o que lá, aí quem vai? Né? Então, secretário, pastora Marli está aí, beleza? Então às vezes é assim, mas com certeza a gente tem essa processualística, a gente tem isso. As outras denominações eu não sei, mas a nossa tem isso daí. Por que eu estou falando isso? Porque agora tem sido muito estranho, eu me sinto estranho no de hoje, eu sou novo, mas eu me sinto muito estranho, porque assim, o cara dorme ovelha, se é que ele é ovelha, aí no próximo encontro da galera o cara é pastor. Pessoas próximas a mim mesmo, amigo meu, os caras ficam até me dizendo, caraca, tu tá perdendo tempo com essa cadeira contra a igreja. Falei, cara, mas eu não consigo acreditar nesse viés. Eu até teve uma época que eu questionei, eu falei, cara, mas como é que foi o teu chamado? Aí gaguejou, foi pra lá, você entende? Foi pra cá, e não conseguiu explicar, mas assim, tem uma igreja. As pessoas, eu costumo dizer o seguinte, ó, ninguém vai no oftalmologista se o cara não for formado, não mostrar o registro dele. No advogado a mesma coisa, no cardiologista a mesma coisa, mas a vida espiritual, as pessoas entregam para qualquer um. É incrível. Simplesmente entregam, assim, ó, sem saber se tem coerência, se é coerente, as pessoas vão lá e montam. E aí as pessoas tem um irmão Rodrigues que fala, cara, você é muito estressado com isso. Eu falei, mas eu tenho que ser, cara. Eu não sei porque cada um tem uma mente, mas eu não consigo me conformar com isso. O cara dorme ovelha e acorda pastor. Aí tu vai perguntar pro cara, não, eu tive uma visão, Deus me deu uma visão. Aí mostrou um lugar, eu fui lá, aluguei, comprei as cadeiras. Um negócio assim, absurdo. Nessa parte ritualística, que pode ser de uma outra forma. Mas o que acontece? Alguém ordenou, uma igreja. Mas aqui, ó, para alguém, mesmo numa igreja neopentecostal, botar o óleo sobre a minha cabeça, aqui, ó, atitude de servo, toalha e bacia. E eu pergunto, quem e onde quer obedecer? É isso aí. Só tem uma coisa que eu fico pensando: se eu não consigo obedecer o meu pastor, como é que eu vou respeitar a minha igreja? Deu para entender? Essa é uma relação de meio de patrão, né? Pô, se a minha igreja, que é o pessoal para me atender, pô, o meu pastor, que é o cara para me orientar, eu não atendo, como é que eu vou atender o pessoal que está ali e precisa me atender?
A tendência do rebelde é ser ditador, cara. A tendência do rebelde é ser ditador. A diferença é a posição de poder que ele está. Ele está do lado de cada mesa. Queremos defender a igreja, porque a igreja e tal, sei lá. Quando ele muda do lado de mesa, porque o Senhor, e a gente sabe que não é bênção, né? Então aí é aquele caso. Eu não sei se dá para perceber o quanto o assunto é sério. Por quê? Porque como você acabou de falar agora, né? Deus me mostrou, o Deus que me mostrou não pode convencer meu pastor? E detalhe, se o meu pastor está lutando com Deus, ou Deus tira o meu pastor, ou Deus mata o meu pastor, ou Deus me chama para algum outro lugar, ou uma igreja me vê e, olha, a gente quer fulano para pastorear a gente. Mas ele não é pastor ainda não. Então vamos mandar uma carta para o pastor dele e pedir para o pastor dele, né, promover o conselho dele. Pronto. Mas não. Mas a pessoa quer o quê? Política, articulação, obstrução, maldade. Aí para mim está muito claro o seguinte: essa pessoa pode até ser chamada, vocacionada, mas ainda não está na hora. E eu entendo que uma situação dessa no nosso contexto batista é complicado. Por quê? Porque as coisas acontecem democraticamente. E aí às vezes, né, o pastor vai queimar cartucho e desgastar capital político. Infelizmente isso acontece. E às vezes assim, pode precisar ir para a bola dividida, que mesmo que ele fique, não fica da mesma forma. Porque como eu falei, digamos, você e Marli são pessoas bastante articuladas na igreja, mas vocês são amigos dessa pessoa. Para vocês conseguirem compreender que a minha intenção é boa, sendo que a pessoa é uma pessoa chegada de vocês, isso exige de mim uma coragem e uma convicção muito grande de que Deus me chamou. E é igual você está falando aí, entendeu? A questão do ditador, né? Aí, quando ele está do lado, ele age de uma forma, e quando acontece a coisa é de outra. E assim, cara, experiências próprias disso, né? Eu participei da divisão da igreja lá, uma coisa assim horrível, surreal, como foi. Ficaram 12 pessoas. 11 pessoas. 11 pessoas. É terrível. Só que triste. Muito triste. Eu era adolescente, ficou 3 adolescentes, eu e mais 2 só, e foi caminhando, estruturou. E hoje, a igreja formada sofre com isso. Porque aquilo que eles acreditaram um tempo atrás, hoje eles entendem como, e a igreja está assim, acabada. O pastor está doente, eles não têm, os pastores que estavam com ele já abriu e estava acabada a igreja. Por quê? Por causa dessa questão. Dividiu na questão de serviço e tal, o pessoal foi com tudo. Hoje tem pouquíssimas pessoas, muito pouco, ele doente, por causa desse engano aí, desse vitório. Era batista, né? Mas perdeu dentro de uma visão, dentro do contexto, achou que ia ser na força e na raça. Aí é que está o caso, né? Ele mesmo se machucando. E a Bíblia diz o que? Ao homem de Deus não convém contender. Uma coisa eu coloquei no meu coração: se eu sou pastor de ovelha. É pitbull? Senhor, não é comigo. É jumento? Senhor, não é comigo. É boi? Senhor, não é comigo. Tá, não vou falar mais de outro bicho não, mas é o seguinte: é onça, é leão, não é comigo. Porque eu já ia para a vaca fica feio, né? Então não é comigo. Sou pastor de ovelhas. Se eu preciso dar tiro, dar paulada, tacar pedra, então não é ovelha. E se não é ovelha, eu não tenho nada a ver com isso. Beleza? Então a gente parou aqui na consagração de obreiros e a gente vai seguir no visitação e aconselhamento semana que vem.